Oi, pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa reunião pública virtual. Desculpem o atraso, porque nós estávamos fazendo os últimos ajustes técnicos, mas que bom que conseguimos chegar. Vamos fazer a nossa oração para começar bem a nossa noite? Então, convido a todos para pensarem em Jesus, elevarem os pensamentos, pensarmos em coisas boas e agradecermos por essa oportunidade tão boa de estudarmos, de revermos os amigos, de mantermos o nosso contato com os nossos amigos espirituais e benfeitores. Jesus, ilumina os nossos palestrantes, toda a nossa equipe espiritual, para que tenhamos uma boa noite de estudo, que alimente o nosso espírito fartamente. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Bom, pessoal, nesse nosso novo formato, mantemos a nossa oração inicial, a nossa palestrinha de 15 minutos, depois do estudo do Evangelho e as nossas vibrações e a oração de Bezerra de Menezes. Então, agora, convidamos a nossa companheira Fernanda para fazer a palestrinha de hoje. Vamos lá. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui reunidos com vocês novamente. A nossa palestrinha de hoje, o tema é a parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis. Então, vamos lá. A parábola é a seguinte: havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou aí um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos do mesmo modo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo-o, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perceber horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo próprio. Essa parábola está em Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante a gente pensar nessa parábola, né, e observar os detalhes, porque é como se nós imaginássemos o seguinte, né? Nós temos um proprietário de uma fazenda, de terras muito fartas, de terras muito férteis, e esse fazendeiro, ele prepara todo o terreno. Ele planta, ele cuida dos mínimos detalhes. E ele deixa tudo pronto, com moradia, tudo certinho, plantado. E ele arrenda, ele aluga essas terras para que outras pessoas cuidem enquanto ele vai viajar. E ele deixa combinado: olha, quando eu retornar, ou quando eu mandar os meus servos, eu quero uma parte do que foi plantado aqui por mim. Eu quero só uma parte disso, eu não quero tudo. E daí imagina que quando os empregados desse fazendeiro vão lá buscar esse aluguel, acaba que as pessoas para quem ele arrendou expulsam esses trabalhadores, matam esses trabalhadores, e daí o fazendeiro pensa que ele vai mandar o filho dele e que eles vão respeitar mais, e eles também acabam matando o filho dele. Essa história, ela é muito rica, né? E Jesus, ele leu essa parábola bem próximo
de um fato muito importante. Então, vamos interpretar cada item dessa parábola. Então, o proprietário, esse fazendeiro, como a gente mencionou no exemplo agora há pouco, é Deus, né? E essa vinha que ele plantou é a religião, são os ensinamentos que ele nos deixou. O largar são os meios de purificação espiritual que ele concede. A casa que ele edificou é o mundo. E os lavradores que arrendaram a lavoura são sacerdotes que todos os tempos, desde os antigos, que sacrificavam o sangue dos animais, até os nossos contemporâneos. Então, a gente consegue começar a entender melhor quem é cada um nessa parábola, seguindo essa analogia. Então, os lavradores maus, quem são? São os fariseus e os sumos sacerdotes daquela época, né? Que falharam na missão de expandir os ensinamentos de Jesus, né? Essa parábola ela foi contada no Templo de Jerusalém, na semana antes da morte de Jesus. Então, ela acaba sendo até uma parábola premonitória, porque Jesus, como a gente menciona na história, ele seria o filho do fazendeiro, né? Então, olha para a gente ver o quanto essa terra tão bem preparada, né, por Deus, todas essas oportunidades que nós temos, né, quando ele coloca os sacerdotes, é porque a responsabilidade que essas pessoas tiveram com os ensinamentos do Cristo, né, os sacerdotes, os fariseus, eram as pessoas inteligentes, as pessoas que tinham conhecimento daquela época. E o que elas faziam com todo esse conhecimento? Elas ajudavam o povo daquela época ou eles simplesmente usavam aquele conhecimento para explorar o povo daquela época? Então, depois a gente vê que quem são os servos enviados à vinha? Né? A gente já sabe que os lavradores são essas pessoas que têm o conhecimento, que têm, né, às vezes, a obrigação, né, esses sacerdotes, sejam de 2000 anos atrás ou de hoje, né, que têm o conhecimento, que sabem do tamanho do legado do Cristo, né, do tamanho do amor de Deus por nós, e não fazem o bom uso desse conhecimento. E os servos enviados pelo Senhor da vinha, os servos enviados são os profetas do Antigo Testamento, foram o apóstolo que continuaram sua tarefa. No Velho Testamento tem Elias, Eliseu, Daniel e Moisés, que sofreram duras provações. No Novo Testamento tem João Batista, que foi degolado, Estevão, lapidado, Paulo, Pedro e Tiago, martirizados. Esses sofrimentos e mortes foram impostos pelas mãos dos maus lavradores. Então, se a gente for parar para pensar, esses servos que foram enviados, esses profetas que são enviados de tempos em tempos, eles vêm trazendo ensinamentos do Cristo, mas esses ensinamentos, eles incomodam muitos de nós, né? Assim como Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio sim ensinar o amor, a caridade, mas ele também veio trazer a espada, não é? Ele veio realmente incomodar a nós com essa reflexão que precisamos fazer. Ele veio mostrar o quanto a gente estava caminhando na direção errada. Ele veio nos mostrar o quanto nós estávamos perdidos. Então, esses profetas que vêm de tempos em tempos, eles vêm para incomodar a nossa consciência, para dar um alô, para a gente começar a despertar, que a gente está novamente saindo do caminho correto. Então, por isso que esses servos acabam sendo atacados, né? Porque, assim como na parábola, eles vêm lembrar os sacerdotes que eles não são donos daquela terra, né? A mesma coisa acontece com os profetas. Quando eles vêm e fazem as pessoas enxergar que muitas vezes a gente está se perdendo. E não é isso que eles querem. E daí tem um trechinho que é: cercou-a com uma sebe, cavou ali um lagar e edificou uma torre. Então, o sebe é uma vedação feita de ramos entrelaçadas. Lagar é um local com todos os petrechos para a fabricação do vinho. E torre é um grande edifício com proteção contra ataques dos inimigos.
O proprietário, ele se preocupou com os mínimos detalhes para que a produção não se perdesse. Em termos religiosos, né, voltando para o lado da parábola, são as instruções da Boa Nova, que são claras, são cristalinas e que não foram absorvidas. Se a gente parar para observar, o Cristo ele foi muito claro em todo o ensinamento que ele nos deixou. As parábolas mesmo são formas extremamente didáticas de passar todo o ensinamento que ele veio aqui trazer para nós. E fora todo o exemplo de vivência que ele nos deixou. Então, mais claro e cristalino que isso, não tem como. Mesmo naquela época, com toda a dificuldade, quantos não compreenderam os ensinamentos e seguiram o Cristo? Olha nós agora, com tanto conhecimento, com tantas facilidades, e o quanto a gente ainda tem dificuldade. Porém, o ensinamento, ele é claro. Basta que nós deixemos de lado tudo aquilo que nós nos prendemos à materialidade e comecemos a seguir, né? Tantos profetas vieram nos ensinar, né? Jesus é um deles, o caminho que nós devemos seguir. Então, olha como as coisas são. Depende de cada um de nós. E quem é o filho, né, que foi morto? Quem é o filho do proprietário que foi morto? É Jesus, né, que sofreu o martírio na cruz. E de acordo com as previsões da parábola, os tais sacerdotes se apossaram da herança com a qual se locupletam fartamente, deixando a seara abandonada e a vinha sem frutos para o proprietário. Então, é como nós havíamos dito, né? Esses sacerdotes, esses maus lavradores, eles se apossaram dos ensinamentos do Cristo e isso vem se arrastando há séculos, né? Quantas guerras não foram travadas em nome da religião, né? Quantas guerras não existem até hoje, dizendo que é em nome da fé. Isso não é mau uso dos ensinamentos que nos foram deixados? Não são maus lavradores essas pessoas que acabam matando por se dizendo por ensino de Jesus, por ensino dos profetas? Então, essa é uma parte que nós devemos nos atentar, né? O como nós estamos cuidando dessa terra. E qual é o significado dos frutos? É a fé e as obras caridosas que Deus esperava do povo judeu e espera de nós, né? Esses frutos dessa vinha que o proprietário espera desses arrendatários, desses lavradores e espera de nós, são as nossas boas ações, é a nossa reforma íntima. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa noite. Bom, pessoal, então fica o convite da Fernanda, né, com essas explicações, para a gente pensar o quanto os ensinamentos de Jesus, o quanto a gente aprende, principalmente dentro da nossa doutrina espírita, o quanto isso tudo nos incomoda para fazer a gente mudar, para fazer a gente produzir alguma coisa, né? Então, essa é a reflexão que a gente tem que ter sobre essa parábola que fala sobre os lavradores, sobre a terra, sobre os frutos. Vamos pensar sobre isso. E agora convidamos a Patrícia para dar continuidade ao estudo do Evangelho, o capítulo 5. Vamos lá, Patrícia. Boa noite a todos. Então vamos continuar o estudo do Evangelho. Peço desculpas que eu estou um pouco rouca, né? Vamos entrar hoje no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Vamos ver dos itens número 1 até o número 5. Eu extraí esse conteúdo de um texto disponibilizado no site do Centro Espírita Bateria. Quem quiser consultar, lá tem bastante estudo interessante sobre o Evangelho. Então começa o capítulo assim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. É uma passagem de Mateus. Tem outro trecho do Evangelho de Lucas. Bem-aventurados é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Que agora chorais, porque vireis. Tem mais um trecho do Evangelho de Lucas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Então, são trechos, passagens deixadas por Jesus, que nós vamos começar a estudar hoje nesse capítulo. Então, nessas passagens, Jesus deixa bem clara a ideia da imortalidade da alma, da vida futura após essa vida atual. Ele está dizendo que existe algo depois, está falando da vida atual, a gente compreende que existe uma continuidade. Se pensarmos em vidas sucessivas, através das quais o espírito imortal vai evoluindo e se aperfeiçoando, podemos ver nessas palavras também a lei de causa e efeito, que juntamente com a lei da imortalidade da alma, tornam possível o cumprimento dessas promessas. A lei de causa e efeito, que se cumpre através da lei da reencarnação, é a chave para compreendermos esses ensinos de Jesus, destacando a justiça de Deus, que funciona sempre para o ser espiritual, de acordo com o seu entendimento e dando a cada um segundo suas obras. Então, a justiça divina, ela difere um pouco da justiça humana. Por quê? Porque ela é direcionada para o ser espiritual, é para a evolução, do ser espiritual, e não do ser material, do nosso corpo físico. Então, tem um pouco de diferença. Os que sofrem hoje poderão ser recompensados no além e dispensados em próximas reencarnações de determinados sofrimentos, visto não mais precisarem deles para o seu desenvolvimento espiritual. Como que isso acontece? Vamos dar um exemplo. O espírito que já aprendeu a usar o dinheiro para o progresso da comunidade e dos seus irmãos que também estão em desenvolvimento, não precisa mais passar pela prova da pobreza, a não ser que ele queira em determinada missão. Então, uma vez que a gente vem numa vivência, aprende a fazer bom uso das ferramentas, dos instrumentos e dos requisitos materiais que aqui encontramos. Nós não precisaremos em outra vida, outra existência aqui na Terra, outra reencarnação, passar de novo pela mesma aprovação. Desigualdades socioeconômicas entre os povos, entre os habitantes do mesmo país ou de uma mesma cidade, mostram-nos a imensa injustiça vigente entre os homens da Terra. Então, se a gente for analisar as divergências que a gente vê, as desigualdades que existem aqui na Terra, nos mostram que parece tudo muito injusto, e abre margem para muitas perguntas, como, por exemplo, por que uns nascem na miséria e outros na riqueza? Por que para uns tudo é tão difícil e para outros é tão fácil? Porque o mal parece ser mais recompensador que o bem? São questões que muitos de nós já nos fizemos no dia a dia e que a gente tenta buscar uma resposta, não encontrando justificativa para situações. Muitos concluem que essas questões, praticamente normais na Terra, sentem a justiça divina. Se a gente olhar só as desigualdades aqui na Terra, a gente pode chegar a concluir que não existe uma justiça divina. E essas pessoas que acreditam assim, elas negam a existência de Deus e a existência, considerando que tudo, sentimentos, emoções, inteligência, criatividade, etc., provém da própria matéria, vem do cérebro, dos materialistas. Outras pessoas que se consideram existir diferentes formas de adquirir conhecimento de vida, além da ciência que cuida apenas dos fatos físicos e materiais, essas outras pessoas elas buscam encontrar as diversas causas do sofrimento na Terra. São chamados
espiritualistas, que admitem a existência própria e independente da matéria, do espírito e acima de Deus. Então, quem, né, o espiritualista entende, temos tudo que é matéria aqui na Terra, nós temos o espírito, né, o ser vivente que dá nessa matéria, que é o nosso corpo, e acima de tudo isso nós temos Deus coordenando o funcionamento e a existência de tudo. Quem aceita a existência de Deus e nele deposita sua fé e confiança, tem condições de compreender as aparentes injustiças de viver na Terra, lutando para que desapareçam um dia. Como que a gente pode lutar para desaparecer essas indiferenças? Através da vivência da lei do amor. É a única forma da gente combater as injustiças, aparentes injustiças aqui na Terra. É a única capaz de trazer a paz e a felicidade aos habitantes da Terra. Porque o nosso objetivo aqui, enquanto encarnados, é o quê? Ser feliz e viver em paz, de todo mundo. A gente busca isso, uma felicidade e uma paz. Às vezes a gente pode estar buscando de maneira errada, mas o que todo mundo deseja é isso. E se a gente vivencia a lei do amor no dia a dia, é isso que a gente está caminhando para encontrar. Kardec escreve nesse estudo, nesse trecho do Evangelho, que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser também justa. Eis do que todos devem compenetrar. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, permitiu as explicações e considerações do Espiritismo. Então, se Deus é justo, a causa dessas dificuldades no nosso dia a dia, das desigualdades, tem que ser justa. E é que Deus entende que os homens aqui na Terra já receberam o exemplo de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e já estão mais amadurecidos para poder colocar em prática, acabou permitindo a codificação da doutrina espírita. As causas das aflições da vida, elas são de basicamente duas origens. As atuais, que são dessa existência, e as anteriores, que são consequências de atos de vidas passadas, sempre originadas por quem sofre as consequências, os efeitos. Ou seja, tudo aquilo que é consequência de vida passada, não é que a gente está isento de responsabilidade. Veio de uma outra vida, né, estou destinada a isso. Não é nada disso, é causa e efeito. Então, quem originou essas consequências, esses efeitos de hoje, fui eu mesma. Então, eu mesma originei e eu mesma agora estou, né, passando por essas situações. Refletindo sobre as causas atuais das aflições, vamos perceber que grande parte das nossas dificuldades atuais são causadas por quem? Por nós mesmos. É duro, mas é real. Em nosso viver cotidiano, reagindo despreocupadamente aos acontecimentos e situações, na dependência de como nos sentimos no momento, de como estão nossas emoções e sentimentos. Então, o que a gente está fazendo de escolhas, de pensamentos e de atitudes no nosso dia a dia é o que nos causa as dificuldades da nossa existência. O que a gente faz, né? Eu ainda faço, espero que vocês já tenham conseguido superar isso. Ofendemos pessoas, não fazemos a escolha certa, damos origem a situações desagradáveis. Toda ação, ela gera uma reação, que por sua vez vai gerar outra reação, e assim sucessivamente. Muitos dos nossos sofrimentos têm origem onde? No nosso egoísmo, que nos impede de ver as necessidades alheias, pensando apenas em nós. Então, uma vez que nós ainda temos essa chaga, nós ainda somos egoístas, nós não conseguimos ver as necessidades do outro e pensamos muito em nós. E aí a gente desliza um pouco na vida. Tem outras situações também. Origem também no nosso orgulho, que nos coloca em posição superior aos demais, vendo-nos bons e inteligentes e aos outros como ignorantes, indolentes e aproveitadores. A gente é muito orgulhoso, sempre acha que tudo que a gente vivencia, que a gente pensa, que a gente tem de conhecimento,
é maior do que o outro, né? E que o outro está sempre abaixo, ainda tem muito a aprender, né? Por que ele não segue os meus exemplos? Por que ele não faz como eu digo? Temos também outra situação, outra chaga, a nossa aspereza no trato com os demais, afastando até os que simpatizam conosco ou nos amam. Então, a gente ainda é muito rude nas palavras, né? E a gente, digo porque eu me incluo nisso. Muitas vezes penso que estou com a razão e acabo sendo muito dura na escolha das palavras, criticando e julgando os demais, né? Também em nossa intolerância com as faltas alheias, não perdoando nada, sem mesmo percebermos o quanto precisamos do perdão alheio. Então também a gente se sente ofendido, se sente magoado, se sente decepcionado, né? E se fecha naquela raiva, naquela angústia, naquela tristeza. E a gente não para refletir o quanto que a gente também causa isso nos outros, o quanto que a gente necessita de perdão por nossas atitudes no dia a dia. Quanto sofrimento evitaríamos se estivéssemos mais preocupados em conhecer-nos, em enxergar-nos como realmente somos, e por amor a nós próprios, procurássemos melhorar-nos a cada dia e a cada hora. Então, se a gente fizer, né, isso de nos olhar, a gente teria uma outra compreensão, expande, né, a nossa consciência. Passaríamos a ter menos tempo para criticar os outros e os olharíamos como pessoas iguais a nós, com as mesmas necessidades, os mesmos sonhos de paz e de felicidade. É o nosso objetivo aqui, né? A gente vem para se melhorar, para evoluir, mas sempre buscando ter paz e felicidade. Alguns exemplos, né, para nossa reflexão. Será que a gente está, né, fazendo escolhas certas ou não? Há pessoas, por exemplo, que por terem tido uma vida mais fácil pelo dinheiro da família, não aprenderam que é dever de todos trabalhar e vão levando a vida com os recursos que têm. Esses recursos vão terminando. Os bens são vendidos para obter mais dinheiro. E quase que de repente se percebem com mais idade, sem recursos, com doenças, recorrendo a amigos e conhecidos. Quantos exemplos a gente observa no nosso dia a dia assim, né? Isso quando o exemplo não somos nós mesmos, né? Então a gente não faz uma boa administração do dinheiro que a gente tem, que muitas vezes nos foi herdado, né, de família, a gente não teve que trabalhar para isso e de repente a gente se vê sem. Um outro exemplo. Quantos pais, né, hoje estão vivendo sozinhos, na velhice ou em casas para idosos? Sofrem pela ausência dos filhos, pela indiferença com que são tratados, julgando-os ingratos. E verdadeiramente são, né, esses filhos, culpando muitas vezes a Deus pela situação. Quem que poderá saber se grande parte desses pais não abdicou da função educadora e não procurou desenvolver nos filhos os sentimentos nobres de piedade, de amor ao próximo, talvez até nem tenham sido bons pais. Então, muitas vezes, aqui nessa existência mesmo, a gente está plantando hoje as nossas dificuldades e sofrimentos de amanhã. É importante isso, né? Não tem como a gente plantar uma coisa e querer colher outra. De forma alguma, estamos aqui justificando essas atitudes dos filhos, né? Do abandono. A lei divina diz que deve sempre honrar os pais, pelo simples e grandioso ato de propiciar aos filhos a vida na terra. Todos os filhos devem ser imensamente gratos aos pais pela oportunidade de estarem aqui. Se não fosse a decisão, se não fosse a junção do pai e da mãe, naquele momento, nós não teríamos a condição de nos desenvolver, né, como feto, numa gestação, e depois estarmos aqui nascendo nesse planeta. Mesmo quando não fazem por eles o que deveriam e poderiam, ainda assim merecem honras, deferência e piedade filial nas necessidades. Então é aquilo que Jesus nos ensinou. Não façam aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Ainda que você não tenha tido um bom relacionamento com seus pais ou não tenha recebido o que você julga necessário, suficiente, você ainda assim deve agir de forma diferente e cuidar deles no final da vida. Outro exemplo.
Muitos casamentos infelizes têm sua origem nos motivos de sua realização. Atração física apenas, interesses sociais, financeiros, aquelas frasezinhas, né, que a gente ouve muito por aí, todo mundo casa, ele ou ela vai me fazer feliz, e tantos outros motivos, menos o principal. Qual que seria o principal motivo, né, de um casamento, de uma união entre dois seres? A afeição e o compromisso do desenvolvimento individual e familiar, que leva a querer o quê? Não ser feliz, mas fazer o outro feliz. Então, uma vez que a gente assume esse compromisso de nos desenvolver, de estar sempre em busca do nosso desenvolvimento e ajudar o desenvolvimento familiar daquele núcleo que está se formando, a gente quer que as outras pessoas do núcleo sejam felizes e esquece um pouco da gente. Kardec aconselha todos que sofrem a interrogar a própria consciência, procurando saber de verdade se esse sofrimento não foi provocado bem lá na origem por eles mesmos, quando ao invés de agirem de um modo, o fizeram de outro não adequado, dando origem à vicissitude atual. Então, se a gente parar para analisar lá no fundo da nossa consciência, muitos dos nossos sofrimentos foram originados por atitudes nossas indevidas, né? Ou a falta de atitude, né? Muitas vezes a gente se acomoda e também não tem atitude nenhuma, e aí ali na frente vai ter alguma dificuldade. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Quantos de nós já não pensamos isso, né? Diante de uma situação difícil? Esse lamento que muitos repetem constantemente, sem todavia aceitar as consequências como realmente frutos de suas ações, sem se sentir culpados porque não têm ainda a vontade de enfrentar os desafios, esperando que os outros venham resolver seus problemas e dificuldades. Então, muitas vezes a gente lamenta, se eu tivesse feito diferente, eu estaria numa situação diferente, mas não assumindo a responsabilidade, não verdadeiramente se engajando a fazer diferente numa próxima vez, mas sim, né, jogando a culpa em tudo que tem à sua volta. Sempre é mais fácil culpar pessoas, ou a vida, ou Deus, e assim o que a gente opta? Por ir vivendo e sofrendo até que a dor seja tão intensa que nos desperte para o conhecimento de nós mesmos, para aceitar a luta ser enfrentada e para nos transformar moralmente. Então, a gente tem que ir vivendo, sofrendo para poder ter essa mudança. Somos responsáveis por tudo que sentimos, pensamos e fazemos. Quem já se conscientizou dessa verdade não pode mais agir e reagir aleatoriamente ao sabor das circunstâncias e das suas imperfeições. Uma vez que a gente cria a consciência da nossa responsabilidade, de tudo que a gente sente, pensa e faz, a gente tem que obrigatoriamente procurar pensar antes de fazer. Procurar conter os nossos sentimentos e emoções antes de praticar. Necessário o uso do raciocínio em qualquer situação, para que os sentimentos, pensamentos e ações não tragam efeitos desagradáveis e dolorosos. Para isso, é preciso querer modificar-se, no exercício de autoanálise constante e esforço de vivência no dia a dia. Sem a pressa da perfeição, mas perseverando sempre. Então, a gente tem que querer se modificar, tem que sempre se autoanalisar e se esforçar dia a dia para viver de uma forma diferente. Então, era isso o aprendizado que os nossos irmãos prepararam. Que Jesus abençoe a todos. Então, pessoal, agora que já refletimos um pouco, que acompanhamos o raciocínio, o desenvolvimento da Patrícia sobre esse tema das nossas aflições, sobre a ótica da doutrina espírita, vamos fazer as nossas vibrações, mesmo que de forma online, virtual, distantes, mas nós sabemos que o pensamento, as energias geradas pelo pensamento não têm fronteiras, não têm barreiras, então vamos todos nós vibrar energias boas, vibrar sentimentos bons, pensamentos de excelência, de amor, de alegria. E vamos direcionar esses pensamentos, essas boas vibrações
para as pessoas que passam por momentos difíceis, mais difíceis que os nossos, para as pessoas que estão nas ruas, passando todas as necessidades, sozinhas, com medo, que elas possam receber o nosso abraço fraterno, em forma de energia boa. Para as pessoas, para as crianças, para os idosos que estão sozinhos, abandonados, esquecidos, precisando de carinho, precisando de alento, que eles também possam sentir esse calor em forma da nossa boa vibração. As pessoas que não tiveram forças, que sucumbiram ao peso das aflições da vida e cometeram suicídio, que elas também possam ser lembradas como pessoas mais necessitadas, que precisam mais ainda do nosso abraço fraterno, da energia boa e do amparo de Jesus, que nós possamos ajudá-las com essas energias boas. As pessoas que estão doentes, nos hospitais, em casa, que elas também possam sentir-se confortadas, receber uma injeção de bom ânimo, comprimidos de amor, de alegria, de esperança, para continuarem a sua jornada. Vamos vibrar também de forma positiva para todas as pessoas que passam por problemas em casa, no trabalho, que têm dificuldades para lidar com as pessoas, em seus relacionamentos, que elas possam lembrar de Jesus e possam receber energias vibrantes de calma, de tranquilidade, para seguirem em frente. Vamos vibrar também pelas nossas autoridades, pelas pessoas responsáveis por outras pessoas, que elas possam ter noção, conhecimento da responsabilidade que têm e que elas possam receber a nossa energia boa, de boa vontade, de esforço, para que eles possam conseguir fazer cumprir a sua missão. Vamos vibrar pelo nosso planeta, que passa por um momento único na sua evolução, que todos os espíritos encarnados e desencarnados possam receber, possam sentir a vibração boa de Jesus nos envolvendo, que só quer o nosso melhor, que só quer o bem de todos nós. Que o nosso planeta, que as nossas vibrações, que as nossas boas energias possam se juntar às de Jesus para fazer todos melhorarem, para fazer que todos continuem lutando com amor, com inteligência, com serenidade. Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. E agora vamos fazer a nossa prece, a nossa vibração também, a Bezerra de Menezes, a essa legião de espíritos, médicos, enfermeiros, cuidadores, que percorrem todo o nosso planeta. E que agora nós sabemos que estão tendo muito trabalho. Vamos vibrar por eles, para eles, que eles continuem, que eles sigam trabalhando, cuidando de nós, que possam nos envolver onde quer que nós estejamos agora, para cuidar de nós, para cuidar das nossas fraquezas espirituais, para cuidar do nosso corpo físico, para que eles possam trazer para nós remédios, fazer curativos, o que for preciso, o que for permitido, para que nós possamos passar por esse momento, por mais uma semana, de forma ciente, de forma feliz, de forma plena, sabendo que somos amparados. Que Jesus possa abençoar os bons espíritos dessa falange médica amiga, para que eles continuem sempre o seu trabalho. Que assim seja. Bom, nós chegamos ao fim da nossa reunião virtual. Lembrando que amanhã tem estudo, às 8 horas, o estudo do livro Nosso Lar. Sexta-feira, às 19 horas, nós temos uma live com a Juliana, que vai falar sobre um tema da doutrina espírita. E convidamos a todos a participarem dos nossos estudos virtuais. Quem quiser, quem ainda não estiver participando, é só enviar um e-mail para contato@samaritanos.com.br, que a gente vai fazer a inscrição
conforme o link que está passando aí na tela, e faça sua inscrição e alguém entre em contato para a gente te inserir em alguma sala de estudos, tá bom? Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam conosco sempre e que nós possamos nos manter conectados sempre à energia de Jesus. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.